Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje estamos realizando o terceiro dia da campanha Reedificando os Muros de Jerusalém na fé de Neemias. Então, vocês já estão aí com seus pedidos todos preparados, porque estão aí apresentando sempre, todos os dias, não é verdade? Então, vamos unir a esta fé. Quero dizer a vocês que se vocês conhecem alguém que também está precisando de oração, que está precisando de receber o seu milagre e que quer unir a nossa fé, manda para eles, queridos, compartilha. Envia para aqueles que estão precisando, que assim vocês estão ajudando eles e estão ajudando vocês também. Porque quanto mais nós pensamos no próximo, mais Deus cuida de nós. Não é verdade? Quero agradecer as duas irmãzinhas, irmã Sônia e a irmã Graça, que está sempre ajudando esta obra e por esta oferta que fizeram. Que Deus venha recompensar vocês, queridas, por este trabalho, por esta dedicação, e que assim sejam vocês cada vez mais reconhecidas e assistidas pelas bênçãos de Deus nas suas vidas e suas famílias, em nome de Jesus. Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, e eu vou fazer menção do versículo 11 ao versículo 20. O título é: Neemias anima o povo a reedificar os muros. Versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Vamos fazer uma pausa aqui. Vocês estão lembrados que ontem nós vimos que Neemias alcançou graça diante do rei, porque Deus fez com que o rei concedesse a ele tudo o que ele precisava e ainda liberou os dias para ele ir. O rei a quem ele servia nas terras estrangeiras, onde os seus pais e eles foram levados para o cativeiro. E o sonho de Neemias era ir para Jerusalém, conhecer Jerusalém. Existem alguns historiadores que dizem que Neemias, quando ele foi levado para o cativeiro junto com seus pais, ele ainda era garoto. Nós não sabemos exatamente a época da idade dele, mas sabemos que o sonho de Neemias era de pisar nas terras de Jerusalém e saber como ela estava, porque ele sabia de tudo o que havia acontecido com ela e com seu povo, quando os seus pais, quando eles saíram de lá. Então, Neemias teve esta chance. E aqui está dizendo, na leitura de hoje, que quando ele chegou lá, ele ficou 3 dias. 3 dias em silêncio. 3 dias no seu lugar, quieto. Depois de 3 dias, ele resolveu sair. Ele saiu à noite para que ninguém percebesse. E ele não avisou para outras pessoas. Ele chamou aqueles homens que estavam com ele, os companheiros que o rei mandou ir com ele. E aí ele foi e está dizendo aqui que ele não declarou ninguém para onde ele ia e não declarou o que Deus pusera no coração dele. Até então, ninguém, nem mesmo os que foram com ele, sabiam o que foi que Deus pôs no coração dele para ele fazer. Ele permaneceu em silêncio. Queridos, você que quer construir aí, reconstruir o seu sonho, mantenha em silêncio. Feche a sua boca, não espalhe, não conte. É só você e Deus.
Olha a sabedoria de Neemias. Tudo que Deus propôs no seu coração, ele não já foi chegando em Jerusalém e se ajuntou aos magistrados, às autoridades de lá e já foi contando tudo para eles, não. Ele manteve silêncio e ficou só no seu coração entre ele e Deus, diante de tudo que ele ia fazer. Então, ele foi e está dizendo aqui que ele montou no seu cavalo à noite e saiu. Prosseguindo, versículo 13. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Vocês estão lembrados quem foi que queimou Jerusalém? Quem foi que destruiu a cidade? Queimou tudo até o palácio do rei. Foi o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando invadiu Jerusalém. Foi exatamente naquela época. Então, Neemias chegou lá e estava ali observando tudo. Andando de noite, eu creio que foi uma noite clara, para ele poder observar tudo com muita atenção. Prosseguindo, versículo 14. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem os judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Entenderam aí? Ele não contou nada para ninguém. E ele saiu olhando tudo, observando. Outro ponto importante. Aquilo que nós queremos que seja reconstruído na nossa vida, vamos ver, observar o que precisa ser refeito, o que precisa ser reconstruído, aonde foi feito as destruições. Quando a gente quer conquistar algo, a gente tem que observar, apresentar a Deus, não contar nada para ninguém, ver o que foi que danificou, qual foi a perca e o que precisa ser reconstruído. Foi isso que Neemias fez. Ele olhando tudo, observando e não contando nada para as autoridades. O que ele fez, que ele saiu, que ele olhou, que ele observou e nem o que ele estava planejando a fazer. Versículo 17. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrios. Viu? Agora aqui sim, ele convocou aos magistrados, às autoridades ali, para se unirem a ele e reedificar os muros de Jerusalém. Depois que ele fez todas as observações, ele apresentou o caso para eles e aí convidou eles para se unir a ele nessa força e ali construir Jerusalém. E quando ele disse, e deixemos de ser opróbrio, ou seja, e deixemos de ser a vergonha, de sofrer esta vergonha, de sofrer esta humilhação. Jerusalém é uma cidade tão linda, era uma das mais lindas cidades que existia antes. E depois, quando chegou aquela destruição, foi a pior de todas, a mais vergonhosa. Então, Neemias foi e falou isso para eles. Prosseguindo, versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos.
e fortaleceram as mãos para a boa obra. Agora aqui sim, agora ele contou tudo o que havia acontecido lá no palácio, como ele conversou com o rei, que o rei liberou, e agora ele contou tudo. Mas ele contou para quem? Para aqueles que faziam parte deste trabalho, aqueles que eram necessários saber. Não foi para todos, não. Foi só para aqueles que realmente iria trabalhar com ele. Prosseguindo o versículo 19. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Entenderam aí? Estes homens que ficaram fazendo esses interrogatórios, que estavam se intrometendo, Sambalate, Tobias e o Gesem, eram inimigos do povo de Deus. Eles não queriam que o povo crescesse e começaram a repreender eles e ainda criticaram e zombaram. Mas Neemias deu para eles a resposta que eles precisavam ouvir, que eles não tinham parte, esses homens não tinham parte com eles na construção, que eles não faziam parte do povo de Deus e nem o nome deles fazia parte do memorial de Jerusalém. Esses inimigos aqui, que estavam sempre confrontando. Cuidado, queridos. Às vezes você não sabe, mas existem muitos inimigos ao seu lado, principalmente pessoas invejosas. Por isso que você deve manter em secreto o seu sonho, porque às vezes você conta para alguém acreditando que essa pessoa é sua amiga e você conta pensando que está fazendo alguma coisa boa, em desabafar. Não. Às vezes você, queridos, estão desabafando para a pessoa errada, então é bom vigiar. Vigiar, porque o espírito de inveja existe até mesmo no meio daqueles que dizem estarem do nosso lado, que estão em nossa volta. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, neste momento, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te glorificar, Pai. Te agradecer e te exaltar, porque Tu és o nosso Deus. E quero apresentar a Ti, neste terceiro dia de campanha, a causa desta minha irmã, a causa deste meu irmão, Senhor. Quem sabe esta causa, Senhor, não é como uma ferida que às vezes até cicatriza, mas a dor continua corroendo por dentro. Às vezes esta causa, Senhor, é como uma ferida que talvez ainda esteja aberta para ser cicatrizada, que até hoje não sarou. Mas Tu és o único Deus que pode trazer a solução. Tu és o único Deus que pode resolver as causas impossíveis. Porque, meu Deus, diante dos muros de Jerusalém, que sofreram aquela destruição, meu Deus, quem olhava para ali, Jerusalém estava se tornando o opróbrio, a vergonha para a vizinhança, a vergonha do seu povo. Enquanto isso, meu Deus, o seu povo estava em terras estrangeiras. Eu quero te pedir, Senhor, para que a Tua mão de poder seja sobre nós e aquilo que tem servido de vergonha para nós, aquilo que tem servido de sofrimento, de tristeza para a nossa vida, que venha hoje ser retirado, ser eliminado e cair por terra em nome de Jesus. Que seja reconstruído, meu Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos, que seja reconstruído, Pai, aquilo que um dia sofremos percas, que seja reconstruído, Senhor, aquilo que nós tínhamos e sofreu danos, que seja reconstruído, Senhor, aquilo que temos lutado, investido e até hoje não tivemos resultado, que a Tua mão de poder seja conosco, Senhor, assim como Neemias confiou contigo,
contigo e tu foste fiel e ajudou e entrou com provimento. Tu és o mesmo Deus da época de Neemias, é o mesmo Deus de hoje, Senhor, que tu pode entrar nesta causa, nesta peleja desta tua filha, deste teu filho e trazer a resposta que eles necessitam. Mesmo que eu não saiba, Senhor, qual é o problema deles, eu te peço que em nome de Jesus, que a resposta venha para a vida deles. Esta causa que eles estão apresentando nesta campanha todos os dias, Senhor. Eu te peço que tu venha olhar e contemplar dos céus e trazer esta resposta para a vida de teus filhos e operar os milagres, quebrando as barreiras, destruindo os muros, repreendendo os obstáculos e todas as malignidades, jogando por terra toda força contrária, meu Deus, todas as ações e intervenções dos nossos adversários, dos nossos inimigos e daqueles que se opõem contra nós, que seja batido de retirada e lançado no inferno em nome de Jesus. E que a vitória seja completa na vida destes teus filhos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, levante a água. Pai, eu te peço que em nome do Senhor Jesus, venha consagrar esta água, Senhor, que está com esta tua filha, com este teu filho, derramando um som de fogo, um som de poder, um som do milagre, da solução para aquilo que eles necessitam, Pai. É o que eu te peço para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, queridos. Tome da água e receba o milagre. Toma a porta da sua vitória em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.